Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, em especial ao secretário Mate. Queria fazer algumas perguntas rápidas. Com relação a desburocratizar a vida dos empresários no setor de turismo, gostaria de saber as medidas que a secretaria tem tomado nesse sentido. Gostaria de saber também na questão dos sistemas de editais, quais são os critérios para definir quais os beneficiados e qual o valor total a ser empenhados. Minas, em toda a sua riqueza turística, né? Queria saber como que o governo está fomentando isso, exemplo de ecoturismo e outras nesse sentido. E também se existem alguns projetos parceiros de fomento do turismo com cidades parceiras e ou até mesmo trazendo as entidades privadas para poderem fomentá-los. Obrigado. Deputado, é um prazer reencontrá-lo. Enfim, é complexa a resposta, né? No caso dos editais, eu tenho uma lista enorme aqui de editais que vão sair até o final do ano, e nós temos recursos da ordem de 108 milhões de reais de verbas incentivadas, tanto por lei quanto por Fundo Estadual de Cultura, para apoiar e fomentar a cultura associada ao turismo em todo o Estado. Eu tenho aqui uma lista de 16 editais de fomento à cultura associada ao turismo, que devem sair nos próximos 3 meses. Eu posso detalhar com o senhor todas as possibilidades e detalhamento numa outra reunião. Qual era a outra questão, deputado? Desculpe. Questão de desburocratização. Olha, eu tenho um assunto ligado à desburocratização que nós estamos trabalhando fortemente junto com a CEINFRA, né, que é a questão da logística de acesso, né. Nós temos uma série de burocracias envolvendo DR que impedem uma melhor logística de acesso, inclusive a região metropolitana. Eu já tive reuniões com vários operadores de trade turístico. Outro dia me disseram que em determinadas regiões do Estado, o acesso para o aeroporto, qualquer um de Belo Horizonte, seja Confins ou a Pampulha, é tão burocratizado que, às vezes, um cidadão de uma determinada região do Estado tem que pegar 3 ônibus para chegar em Confins. Por dia, 2.500 pessoas que pretendem pegar um voo para fora de Minas Gerais ou para o exterior, 2.500 pessoas se dirigem ou ao aeroporto de São Paulo, ou do Rio, ou de Brasília, porque não há logística de acesso para a região metropolitana. Existe uma série de gargalos burocráticos envolvendo trade turísticos, e eu poderia lhe passar uma lista, através de emendas, a gente dá uma simplificada nesses processos, e diminuição dos gargalos, né, que eu acho que essa é uma possibilidade que o Legislativo tem junto com o Executivo sem orçamento. À disposição. A deputada Laura, por exemplo, é muito operadora e muito focada na simplificação e na retirada de burocracias que representam gargalos à atividade cultural turística em Minas Gerais. Eu tenho uma listinha, eu posso lhe passar em seguida. E qual é a outra questão, deputado? Uma questão realmente de fomento do turismo, questão de editais e desburocratização. E parceria com empresas privadas para poder fomentar. A gente acredita, deputado, assim, eu estive num evento em São Paulo ontem, a gente discutia com outros secretários municipais e estaduais de cultura. O modelo de financiamento público, a cultura ou a cultura associada ao turismo, ele tem que ser repensado no Brasil, né? Parte é papel do Estado, sim, a gente tem a firme crença que o Estado tem deveres e responsabilidades, parte é da iniciativa privada, sim, e a gente, por exemplo, o Felipe Amado, que é superintendente de fomento, ele faz roadshows no interior para fazer palestras para empresários de porte médio, para verbalizar como seria importante para as empresas aportar recursos em legislações de incentivo, como seria agregador de valor para suas marcas, como daria retorno de prestígio, como daria retorno de conceitos de voluntariado social, cultural, como seria bom, simplificando, para as empresas apoiarem os projetos, eventos, incentivados ou não, ligados à cultura associada ao turismo. Nós temos uma cultura de não mecenato e apoio privado no Brasil, que é um dos grandes gargalos. Se nós entendemos que nós precisamos simplificar a burocracia e criar uma cultura de apoio privado e empresarial para a atividade cultural em Minas Gerais.
Excelente. Queria aproveitar aqui para deixar registrado também que fico muito feliz em ver tantos investimentos para o nosso estado de Minas Gerais na questão da energia fotovoltaica. Assim sendo, tirando um pouco o peso sobre a matriz hidráulica e fazendo com que sobra mais estoques nos reservatórios de águas pelo nosso estado. E assim, tenho certeza que isso fará com que o turismo cresça bastante. E também aqui deixo mais um esforço aí para que nós controlemos a austeridade do nosso estado, uma vez que o plano de regulamentação fiscal chegou à nossa casa. A gente dá atenção a isso para dar mais abertura para que o governo possa fazer mais nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Só concluindo, nós temos por enquanto é um preliminar desejo de construir uma parceria com a China para modificar a nossa matriz automotiva de produção de veículos. Em Minas Gerais, somos o segundo polo automotivo e temos a maior fábrica automotiva do Brasil. E nada disso está construído no conceito de energia sustentável, né? E alguns países estão muito à frente, né? Então, os chineses, principalmente, tanto em energia fotovoltaica quanto em adequação da indústria automotiva para o conceito de energia renovável. Nós somos o maior produtor mundial de lítio, que é, na verdade, a fonte de baterias renováveis para a indústria automotiva. E a gente não faz uma conexão entre essas possibilidades, né? Enfim, está tudo no nosso radar, deputado. A gente pode ter uma outra reunião para eu poder lhe apresentar os nossos sonhos, que eventualmente envolvem Secretaria de Fazenda, de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, mas assim, a gente entende que o nosso potencial de desenvolvimento econômico, por exemplo, em relação ao lítio, que é produzido numa região de baixo desenvolvimento econômico, a gente tem que parar de exportar montanha e construir cadeias produtivas, né? Tanto ao minério, quanto ao lítio, e quanto às energias renováveis, enfim, e que gera emprego, renda, arrecadação de impostos e ativação econômica em Minas Gerais, né? A gente pensa mal as nossas possibilidades em Minas Gerais. Eu realmente debato isso já há muito tempo, com relação a como é ruim a gente viver num estado que é exportador. A gente exporta a montanha. Exportamos minério para poder comprar aço, né? E, enfim, a grande questão dessa, eu acho que é como que o Estado brasileiro, mineiro também tem sua contribuição, implementa vários custos e que isso acaba acabando com a competitividade de nossas empresas. A gente não constrói cadeias produtivas, a gente produz commodity de baixo valor agregado, com os impactos secundários disso, né, que são os desastres ambientais, a destruição do meio ambiente e as tragédias humanas. Então, por isso que eu sempre deixo muito forte o ponto de que muita ajuda aquele que não a trabalha. Então, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, porque aí sim nós estaremos fomentando de verdade essas empresas. E aí deixo um apelo sempre aqui para casa, né? Estou vendo em várias frentes de desburocratização, de apoio à indústria, de apoio ao comércio. Então, que essas frentes, eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar fazendo parte dela, a gente comece a focar mais realmente naqueles projetos que passam aqui na casa constantemente, que parece que as intenções são boas. Colocar um aviso, colocar uma restrição, colocar uma questão ali que possa estar corrigindo o mercado, mas o resultado é literalmente engessando nossas empresas e não deixando com que elas evoluam para poder trazer aí outras fontes de recursos, seja na produção de aço e o que seja. Obrigado, desculpe estender o tempo. Obrigado, deputado. Aliás, só para fazer uma pequena observação sobre a sua fala, o senhor sabe, deputado, que o nosso governador inclui sempre nos seus discursos que, já que o Estado não tem dinheiro para fomentar e investir, pelo menos que não atrapalhe, né? E a questão da eliminação de gargalos e burocracias é exatamente isso que nós pretendemos. Obrigado.